O Le Ciel não era apenas um restaurante. Era um palco nos Jardins, em São Paulo, onde o poder e a riqueza se exibiam sob uma iluminação fria e calculada. Naquele ambiente minimalista, cada detalhe sussurrava exclusividade, desde os talheres de prata que descansavam sobre toalhas de linho engomado, até as taças de cristal que refletiam as luzes da cidade como diamantes líquidos. Os clientes, uma confluência da elite paulistana e investidores estrangeiros, falavam em tons baixos sobre milhões, fusões e aquisições, enquanto a equipe de serviço se movia com a eficiência silenciosa de sombras, treinada para ser vista apenas quando necessário. O ar era pesado, denso com uma formalidade que servia para lembrar a todos do abismo social que existia entre quem servia e quem era servido, uma fronteira invisível, mas inquebrável. Naquela noite, a tensão podia ser cortada com as mesmas facas de prata dispostas sobre as mesas. Um acordo multimilionário estava prestes a ruir. Os investidores chineses, figuras impassíveis e de extrema importância, aguardavam por um tradutor que nunca chegou. O gerente do restaurante, um homem acostumado a controlar cada detalhe, suava frio, seu desespero crescendo a cada minuto de silêncio constrangedor que se instalava na mesa principal. De seu escritório, protegido por vidros escuros e monitores que exibiam cada ângulo do salão, Lucas, o dono de tudo aquilo, observava a cena com um tédio cínico. Para ele, era apenas mais uma peça se movendo de forma errada em seu tabuleiro perfeitamente montado, uma falha irritante em sua engrenagem de luxo e poder. Em meio ao caos contido, movia-se Lorena. Aos 23 anos, ela era um contraste ambulante com o luxo que a cercava. Seu uniforme, embora impecavelmente passado, não escondia o cansaço de quase 2 horas de transporte público desde a Zona Leste. Seus ombros carregavam o peso de ser a única provedora de sua mãe doente, mas seus olhos castanhos brilhavam com uma inteligência quieta e uma determinação que ninguém ali parecia notar. Para os colegas, ela era apenas a novata esforçada. Para os clientes, uma figura anônima que lhes servia água e vinho. Ela ouvia as conversas, sentia a pressão no ar e via o pânico nos olhos do gerente, mantendo seu profissionalismo calmo. Uma ilha de serenidade em um mar de ansiedade crescente. Quando o desespero do gerente atingiu o ápice e as primeiras palavras de desculpa começaram a ser formuladas, Lorena fez o impensável. Ela se aproximou da mesa com a mesma discrição com que servia o pão. Todos os olhares se voltaram para ela, esperando uma interrupção trivial, talvez um pedido para retirar os pratos. Em vez disso, com uma voz clara e calma, ela se dirigiu aos investidores em um mandarim impecável, traduzindo a situação com uma precisão e elegância cultural que chocaram a todos. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era de constrangimento, mas de puro espanto. No escritório, Lucas se inclinou para a frente, seus olhos fixos na tela. A garçonete invisível acabara de se tornar a pessoa mais importante e fascinante de todo o seu império. A imagem de Lorena na tela do monitor se repetia. Um loop silencioso que Lucas assistia sem piscar. Cada gesto, cada palavra em mandarim que ele não entendia, mas cuja fluidez era inegável, quebrava a camada de gelo que ele havia construído ao redor de si mesmo por anos. Ele, que via pessoas como engrenagens em sua máquina de luxo, de repente se deparou com uma peça que não se encaixava, uma que brilhava com uma luz própria e inesperada. A apatia que o definia se dissolveu em uma curiosidade intensa, quase desconfortável. Pela primeira vez em muito tempo, ele não via uma funcionária, um número em sua folha de pagamento. Ele via um mistério, uma história não contada que pulsava com uma autenticidade que seu mundo de aparências e formalidades havia esquecido como era. Ele precisava saber mais,
Precisava entender a origem daquela força silenciosa. Nos dias que se seguiram, Lucas se tornou um observador discreto. De seu escritório, as câmeras que antes serviam para monitorar a eficiência do serviço, agora eram seus olhos para desvendar Lorena. Ele a via nos curtos intervalos, sentada em um canto da área de funcionários, não com um celular na mão, mas com um livro de gramática espanhola aberto no colo, seus lábios se movendo silenciosamente enquanto praticava a pronúncia. Ele via os olhares de desdém dos outros garçons, as piadas sussurradas sobre a novata que se acha demais. Via o gerente sobrecarregá-la com as mesas mais difíceis, os clientes mais exigentes, e a via enfrentar cada desafio com uma calma que o desarmava. Ela não reclamava, não se curvava, apenas trabalhava, sua dignidade uma armadura invisível contra a hostilidade que a cercava por todos os lados. Finalmente, ele a chamou a seu escritório. O pretexto era discutir oportunidades de desenvolvimento, uma formalidade corporativa que soava vazia até para ele. Lorena entrou com a postura ereta de sempre, mas seus olhos castanhos traíam um nervosismo contido. O ambiente, com suas paredes de vidro escuro e móveis de design italiano, era feito para intimidar, para reafirmar a distância entre eles. Mas quando Lucas a convidou a sentar e, em vez de falar de negócios, perguntou sobre o livro que ela lia no intervalo, a dinâmica mudou. Ele não era mais apenas o chefe todo-poderoso. Era um homem genuinamente curioso. A pergunta simples e direta quebrou o protocolo, abrindo uma pequena fresta na muralha que separava seus dois mundos. Uma fresta por onde uma conexão inesperada começava a se infiltrar. Com uma hesitação inicial, que logo deu lugar a uma paixão contida, Lorena começou a falar. Contou sobre sua infância na Zona Leste, sobre como as palavras e os idiomas eram seu refúgio, uma janela para um mundo maior do que seu bairro. Falou de sua mãe, a mulher que a criou sozinha e que agora enfrentava uma doença degenerativa que roubava suas forças dia após dia. A voz de Lorena não era de autopiedade, mas de uma determinação feroz. O desejo de dar uma vida melhor para sua mãe era o combustível que a fazia atravessar a cidade todos os dias, suportar o desprezo dos colegas e estudar até a exaustão. Lucas ouvia, cativado, a força daquela jovem, sua vulnerabilidade crua e sua resiliência inabalável era como um soco em seu estômago vazio. Ele estava diante de um propósito de vida real, e isso fazia seu império de luxo parecer fútil e sem alma. Naquele momento, uma decisão se formou em sua mente, um impulso tão forte e claro que o surpreendeu. Não era uma decisão de negócios, calculada para otimizar lucros. Era uma decisão pessoal, visceral. Ele não podia mais ser um espectador passivo daquele talento desperdiçado, daquela luta silenciosa. No dia seguinte, ele anunciou a criação de um novo cargo, gerente de relações internacionais, um cargo que não existia, que ele inventou para ela, para que sua paixão por línguas e sua inteligência cultural fossem usadas em seu pleno potencial. Ele queria dar a ela as ferramentas para vencer, não por caridade, mas porque sentia uma necessidade profunda de se aproximar daquela luz, de proteger aquela chama de autenticidade que ameaçava reacender algo dentro dele, que ele pensava estar morto há muito tempo. A notícia da promoção de Lorena caiu como uma bomba na equipe do Leciel. O ar, antes carregado de desprezo silencioso, agora se encheu de um veneno mais ruidoso, a inveja. Sussurros maldosos corriam pelos corredores de serviço, insinuações sobre como as garçonetes da periferia havia conseguido tal façanha. O gerente, em particular, sentia-se humilhado e traído. Ele, que se via como o braço direito de Lucas, agora tinha que se reportar a uma novata que, semanas antes, limpava as mesas sob suas ordens.
Sua falsa cordialidade mal escondia o ressentimento que fervia por dentro. Ele via a ascensão dela não como um mérito, mas como uma ameaça direta à sua própria posição, e em sua mente uma semente perigosa de sabotagem começava a germinar. É incrível como a luz de uma pessoa pode incomodar tanto quem vive no escuro. Se histórias como essa tocam você, considere se inscrever para nos ajudar a continuar iluminando a verdade. Lorena sentiu a mudança no ambiente imediatamente. As portas se fechavam quando ela se aproximava, as conversas cessavam. Em sua nova função, ela dependia da colaboração da equipe, mas o que encontrava era uma resistência passivo-agressiva. E-mails importantes se perdiam, informações cruciais eram esquecidas e agendamentos eram convenientemente trocados em cima da hora, colocando-a em situações embaraçosas com clientes internacionais. Cada dia era uma batalha silenciosa, uma prova de sua paciência e profissionalismo. Ela sabia que estava sendo testada, que cada pequeno erro seria amplificado e usado contra ela. Mas o medo de falhar era superado pela imagem de sua mãe. Era por ela que Lorena se levantava todas as manhãs, vestia seu novo uniforme e enfrentava a hostilidade com a mesma calma digna de sempre. Enquanto isso, o conflito de Lucas era interno. Seu círculo social, composto por herdeiros e empresários cínicos como ele, não demorou a notar seu interesse incomum pela nova gerente. Os comentários eram velados, mas cortantes. "Um novo projeto social, Lucas?", perguntou um amigo durante um jantar com um sorriso de escárnio. A pressão para manter as aparências, para se ater às regras não escritas de sua classe social, pesava sobre ele. Ele começou a questionar suas próprias motivações. Seria apenas um capricho, uma tentativa exótica de preencher o vazio de sua vida? Ou havia algo mais profundo, algo real naquela conexão que o assustava e o atraía na mesma medida? Ele estava em uma encruzilhada, dividido entre o mundo frio e previsível que conhecia e a promessa de algo genuíno que Lorena representava. É nesse momento de dúvida que a gente descobre quem realmente somos. Se você também acredita na força que nasce da incerteza, sua inscrição no canal nos dá o apoio para continuar contando essas jornadas. A crise que pairava no horizonte finalmente desabou em uma tarde chuvosa de terça-feira. Lorena estava em sua nova sala, revisando um contrato com um fornecedor de vinhos franceses, quando seu celular tocou. Era um número desconhecido, do hospital onde sua mãe fazia tratamento. A voz do outro lado da linha era calma, clínica e devastadora. A condição de sua mãe havia piorado subitamente. As palavras cirurgia de emergência, procedimento de alto risco e custo elevado ecoaram em seus ouvidos, cada uma como um golpe físico. O mundo pareceu parar de girar. O luxo do Le Ciel, os contratos, as intrigas dos colegas, tudo se tornou insignificante diante da realidade brutal que a atingia. A vida da pessoa que ela mais amava no mundo estava em risco, e o tempo estava se esgotando. Naquela noite, o contraste entre seus dois mundos nunca foi tão gritante. Ela deixou o brilho dos jardins para trás e voltou para a simplicidade de seu pequeno apartamento na Zona Leste. O cheiro de desinfetante do hospital ainda estava em suas roupas. Sentada ao lado da cama, ela observava o rosto pálido de sua mãe, que dormia um sono agitado. As contas médicas estavam empilhadas na mesa da cozinha, uma torre de papel que representava um abismo financeiro impossível de cruzar. A nova carreira, que parecia ser sua salvação, agora era uma fonte de angústia. Como ela poderia se concentrar em seu trabalho, em provar seu valor, quando cada fibra de seu ser gritava para que ela ficasse ali, ao lado de sua mãe, em uma vigília desesperada contra o tempo. O gerente viu na crise de Lorena a oportunidade perfeita. Com uma astúcia cruel, ele começou a documentar cada ausência dela,
cada ligação que ela precisava atender do hospital, cada vez que sua mente parecia distante durante uma reunião. Ele não via a dor de uma filha desesperada, via uma falta de comprometimento. Com um dossiê de meias-verdades e omissões maliciosas, ele foi até a sala de Lucas. Sua voz era um misto de falsa preocupação e satisfação mal disfarçada. Lucas, eu sei que você aposta muito nela, mas ela não está dando conta. A empresa não pode depender de alguém tão instável. Ela está se tornando um risco para nossos negócios. Cada palavra era uma faca, cuidadosamente posicionada para cortar a confiança que Lucas havia depositado em Lorena. A tensão atingiu seu ponto máximo. Lorena, consumida pela angústia, passou a dividir seus dias entre o trabalho e os corredores frios do hospital. Ela tentava se manter de pé, sem saber que uma conspiração se fechava ao seu redor, pronta para dar o golpe final. O gerente, sentindo a vitória próxima, preparou os papéis da demissão, aguardando apenas o momento certo para apresentá-los a Lucas. Ele acreditava ter envenenado a mente de seu chefe com sucesso, convencendo-o de que sua aposta em Lorena havia sido um erro. O palco estava montado para a destruição de tudo o que ela havia conquistado, no exato momento em que ela se encontrava mais frágil e vulnerável, prestes a perder não apenas seu emprego, mas a esperança de salvar sua mãe. Lucas a chamou para seu escritório no final do expediente. O gerente estava lá, de pé, ao lado da mesa, com um sorriso sutil de vitória nos lábios. O ar na sala estava gelado, mais frio do que o habitual. Lorena entrou, o cansaço da vigília no hospital pesando em seus ombros como uma capa de chumbo. Ela mal teve tempo de processar a cena antes que as palavras saíssem da boca de Lucas, formais e distantes. Ele falou sobre reestruturação, sobre a necessidade de comprometimento total que a empresa exigia, e sobre como as circunstâncias pessoais dela, infelizmente, haviam se tornado um impedimento. A palavra demissão soou como um eco distante em um túnel. Ela não chorou, não implorou, apenas assentiu, uma dignidade silenciosa a envolvendo, enquanto o chão sob seus pés se desfazia em um abismo de desespero. O mundo que ela lutou tanto para construir havia desmoronado em menos de 5 minutos. Após Lorena sair, deixando para trás um silêncio pesado, Lucas olhou para o gerente, que exibia uma expressão de dever cumprido. Mas algo na reação de Lorena o perturbou profundamente. Não havia a histeria ou a raiva que o gerente havia descrito em suas reclamações. Havia apenas uma dor quieta e uma aceitação exausta, a postura de alguém que já carregava um fardo pesado demais. Essa dissonância acendeu uma faísca de dúvida na mente de Lucas. Ele dispensou o gerente e, movido por um impulso que não compreendia, puxou as gravações das câmeras de segurança dos últimos dias. Ele viu o gerente entregando a Lorena os piores postos, viu os olhares de desprezo dos colegas e então viu a verdade, a sabotagem sutil, as informações retidas, a teia de mentiras tecida para enredá-la. A raiva que sentiu foi fria e cortante, não por ter sido enganado, mas por ter participado da destruição de alguém tão resiliente. Sem pensar 2 vezes, Lucas pegou as chaves de seu carro e saiu do restaurante. Ele não foi para casa, para seu apartamento luxuoso e vazio nos jardins. Ele dirigiu na direção oposta, cruzando a cidade em direção à Zona Leste, um território que para ele era tão estranho quanto outro país. O brilho dos bairros nobres deu lugar a ruas mais simples, a uma vida que pulsava com uma urgência que ele desconhecia. Ele encontrou o hospital público, uma estrutura imponente e desgastada pelo tempo. Ao entrar, o cheiro de antisséptico e a visão de corredores lotados o atingiram com a força de um soco. Aquele era o mundo real de Lorena, um campo de batalha onde ela travava uma guerra silenciosa pela vida de sua mãe.
E ele, em sua torre de marfim, havia acabado de desarmá-la completamente, tornando sua luta quase impossível de ser vencida. Ele a encontrou encolhida em uma cadeira de plástico em um corredor mal iluminado, o rosto escondido entre as mãos, seus ombros tremendo em soluços silenciosos. A imagem dela, tão pequena e devastada, quebrou a última barreira de gelo ao redor de seu coração. Ele se aproximou devagar e sentou-se ao seu lado, o tecido caro de seu terno contrastando com um ambiente austero. Por um longo momento, eles ficaram em silêncio. Então, com uma voz baixa e embargada, ele disse: "Eu errei, Lorena, errei terrivelmente." Ele esperou que ela o olhasse. Seu maior valor não é falar outras línguas. É a força que você tem. Eu passei a vida inteira construindo lugares vazios, mas foi você quem me ensinou o que significa ter um propósito. Deixe-me ajudar, não como seu chefe, mas como alguém que finalmente aprendeu a enxergar as pessoas de verdade. É nesse instante de vulnerabilidade que as maiores transformações acontecem. E se você acredita nisso, se inscrever no canal nos dá força para continuar mostrando essas viradas de chave. Lorena ergueu o rosto, os olhos castanhos inchados e vermelhos de tanto chorar, mas neles havia um brilho de surpresa, uma fagulha de incredulidade. Ela viu em Lucas não o dono do império que a havia descartado, mas um homem despido de sua armadura, tão vulnerável quanto ela naquele corredor frio. As palavras dele não eram uma oferta de caridade, mas um pedido de conexão, um reconhecimento de seu valor humano que valia mais do que qualquer salário ou cargo. O nó em sua garganta se desfez, não em um lamento de dor, mas em um suspiro de alívio que parecia vir da alma. Naquele momento, no lugar mais improvável, em meio à dor e ao medo, uma ponte foi construída. Não era mais sobre chefe e funcionária, rico e pobre. Eram apenas duas pessoas encontrando um no outro a força para enfrentar o que viria a seguir juntos. A promessa de Lucas não foi uma palavra vazia sussurrada em um corredor de hospital, mas uma ação imediata e transformadora. No dia seguinte, a mãe de Lorena foi transferida para o melhor hospital da cidade, cuidada por uma equipe médica de ponta. Lucas arcou com todos os custos, não como um ato de caridade ostensiva, mas com a discrição de um amigo genuíno. Ele esteve presente durante a cirurgia, oferecendo um apoio silencioso que valia mais do que qualquer cheque. Quando a operação foi um sucesso e a recuperação começou, Lorena sentiu um peso que carregava por anos, finalmente ser retirado de seus ombros. Ela voltou ao Leciel uma semana depois, não como uma funcionária demitida e readmitida, mas como uma parceira. O gerente havia sido demitido sumariamente, e o respeito que a equipe agora lhe dirigia não era por medo, mas por uma admiração recém-descoberta pela sua resiliência. Com a saúde de sua mãe estabilizada e o apoio incondicional de Lucas, Lorena não apenas retomou seu cargo, ela o redefiniu. Sua visão, que combinava a excelência técnica com uma profunda inteligência emocional e cultural, revolucionou a forma como o grupo de restaurantes se relacionava com o mundo. Ela implementou programas de treinamento, expandiu os negócios para novos mercados e transformou o Leciel de um mero símbolo de luxo em um centro de intercâmbio cultural. O relacionamento deles floresceu em meio a essa parceria, um amor construído sobre a base sólida da admiração mútua. Eles quebraram as barreiras sociais não com um anúncio bombástico, mas com a força silenciosa de sua conexão, provando que o valor de uma pessoa não está em seu CEP, mas na profundidade de seu caráter e na grandeza de seu coração. A maior transformação, no entanto, não ocorreu nos balanços financeiros da empresa, mas em sua alma. Inspirado pela jornada de Lorena, Lucas percebeu o vazio de seu propósito anterior. Ele vendeu apartamentos e carros de luxo,
redirecionando sua fortuna para criar algo com significado duradouro. O que Instituto Le Ciel. A fundação nasceu com uma missão clara e poderosa: encontrar jovens talentos nas periferias de São Paulo, jovens como Lorena, cheios de potencial, mas sem oportunidades. O Instituto passou a financiar integralmente a educação deles, com foco em idiomas, gastronomia e hotelaria, garantindo não apenas um diploma, mas o primeiro emprego em um de seus restaurantes. Lucas descobriu que investir no potencial humano era infinitamente mais gratificante do que acumular bens materiais, encontrando uma riqueza que o dinheiro jamais poderia comprar. 2 anos depois, em uma noite estrelada, o salão do Le Ciel estava diferente. Não era um jantar de negócios, mas a primeira cerimônia de formatura do Instituto. Lorena, agora uma executiva elegante e confiante, estava no palco, seu discurso inspirando uma nova geração de jovens sonhadores. Na primeira fila, sua mãe, com a saúde completamente restaurada, chorava de orgulho. Ao lado dela, Lucas a observava com um amor que havia preenchido todo o vazio de sua vida. No fundo do salão, um novo garçom, recém-formado pelo Instituto, arrumava uma mesa com um cuidado meticuloso, seus olhos brilhando com a mesma esperança que um dia iluminou o olhar de Lorena. A jornada dela provou que o talento pode florescer em qualquer lugar. Basta que alguém esteja disposto a enxergar. Se você acredita que mais histórias como esta merecem ser contadas, sua inscrição nos permite continuar a dar voz a elas.